Aleluia. Como é que vocês estão? O coração está bem? Está todo mundo respirando bem? Está precisando de água? Alguém está precisando de água? Só levantar a mão. Amém? Esses voluntários aí com a camiseta da Atos bonita, voluntários, eles estão para te servir. Precisou de água, levanta a mão. Abusa, gente. Aqui é lugar para abusar. Você senta e fala, por favor, uma aguinha. Se tiver com sono, tem como pedir café? Não? Café não? Mas povo ruim, né? Café não pode, só água. Amém? Mas você precisa estar à vontade para que o Senhor sinta no teu espírito um coração ensinável. Sabe, às vezes a gente vem convidado por alguém, ou sabe, teve um dia, cada um teve um dia diferente, um dia bom, um dia ruim. Aí você senta, aí você fica só pensando no horário, e aí aquela pastora doida não para de falar. Você precisa estar confortável para que o Senhor fale com você, amém? Porque os últimos dias não têm sido fáceis, não é verdade, gente? Eu não sei vocês, mas os últimos dias, o que a gente tem ouvido, o que a gente tem vivido, o que a gente tem presenciado, o que nós temos visto acontecer ao nosso redor, tá ruim, amém? Não tá fácil, não é verdade? As nossas vidas estão, parece que meio que à deriva, num barco que a qualquer momento pode afundar. A sensação que nós estamos num país, não é verdade? Que, poxa, parece que a gente tem uma esperança, parece que tiram a esperança, ou você não tem esperança e a esperança veio, e agora você está cheio de expectativa que algo novo vai acontecer. Isso é cada coração aqui. Cada um sente de um jeito as coisas ao redor. Cada um absorve as coisas, o contexto que você vive ao redor de maneira diferente. Mas eu não sei você, mas eu estou meio de saco cheio das redes sociais. Amém? É um defendendo um lado, outro defendendo o outro defende a vida, a morte, não sei o que, igreja, tudo misturado. Agora não tem mais divisão de nada, está tudo misturado, não é verdade? E vocês acham que era para ser assim? Não. Aí você lê uma informação, você vai lá, entra na página daquela que você segue, daquele conteúdo que você diz que é sério. Daqui a pouco você termina de ler, você... puxa, descobre que não é verdade, é fake news. Amém? E aí você começa a ficar assim, peraí, agora eu tenho que tomar cuidado com o que eu leio. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vejo. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu escuto. Escute aqui, a igreja é do Senhor. A igreja não é de nenhum político. A igreja não é de nenhum partido. E não é de um direita ou de esquerda. A igreja é de Jesus Cristo. E ponto final. Nós precisamos aprender isso. Você não defende como igreja nem um lado nem o outro. Você defende o reino de Deus e acabou. Você não quer paz? Alguém aqui quer guerra? Então todos nós estamos juntos no mesmo lugar. Nós queremos que a paz do Senhor seja estabelecida sobre aonde nós estamos, aonde nós vivemos e aonde nós escolhemos para fazer família. Mas parece que os últimos dias isso tem que inflamado em nós. Pessoas saindo na rua para lutar por coisas. Pessoas com medo dentro de casa, também pensando que está lutando por outras. E aí você vai vendo essa sujeiraiada toda, gente. E o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Jesus, Ele está preocupado com outras coisas comigo e com você. Porque de verdade, não importa quem vai governar um país, uma nação. Importa é quem governa cada um de nós. É isso que importa. Quem governa você? Acabou, esquece. É Deus? É Deus? Então acabou. Você está no melhor barco que você podia escolher. Está no melhor lugar que você podia escolher. Mas essas fake news, essas notícias mentirosas, essas notícias o tempo todo, parece que dá um basta na gente.
Esses dias eu falei, não, chega, me recuso, não vou mais entrar, não vou mais ver, não vou mais ler, não vou fazer mais nada. Porque parece que todas as informações estão deturpadas. Sabe, estão mudadas para cada um acreditar naquilo que está defendendo. Ninguém mais fala uma verdade. E aí a gente fica nesse meio, meu Deus, e agora? O que vai ser da nossa vida? Eu quero te dar essa notícia. Esquece isso. Você é governado por Jesus. E a igreja não é afetada, porque a igreja é de Jesus. Amém? É isso que nós precisamos entender. E aí, baseado nisso, eu falei, Senhor, vamos falar disso? Sabe, vamos ministrar aos teus filhos sobre... A nossa preocupação muitas vezes é com coisas ao nosso redor. Todas as situações que estão acontecendo no âmbito política, que não tem como a gente deixar de falar, não é verdade que é o mais atual? Mas muitas vezes, sabe o que nós esquecemos? De cuidar da nossa casa. Estamos tão preocupados com o que vai acontecer lá em Brasília, em janeiro. Estamos tão preocupados quem vai governar lá em janeiro. Amém? Fizemos a nossa parte, cada um dentro do seu contexto, daquilo que acredita, amém? Todos estamos juntos. Mas agora é hora de, ei, presta atenção. É a tua casa que o Senhor está preocupado. É a tua vida que o Senhor está preocupado. Como você tem governado ela. Como você está aí nessa construção. Como que você tem direcionado os teus sentimentos dentro dessa casa. E o tema da nossa ministração é: a sua casa é fake news? Gostaram? Vocês podem rir, né? Para mim, pelo amor de Deus. Vai me deixar feliz. Vocês estão comigo, né? Amém. Sabe por quê? Diante de tantas mentiras, de tantas, sabe, manobras para defender um lado, defender o outro, nós precisamos se levantar com uma bandeira. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero ser verdadeiro. Eu quero ser transformado. Eu não quero passar a vida inteira dentro de uma igreja, querido, e a minha vida não mudar. Eu não quero passar a vida inteira dentro da igreja e continuar sendo um tolo. Eu não quero passar a vida inteira dentro de uma igreja achando que o meu papel é só vir para o culto no domingo ou na quarta-feira e achar que está tudo certo. Ei, escute aqui, eu falei isso para o Senhor. Eu não quero ser uma pessoa tola. Eu quero ser uma pessoa verdadeira, porque eu creio num Deus de transformação. Eu creio num Deus que a pessoa absorve aquela palavra, ela é impactada e ela muda. Ela vê aspectos na vida dela que precisam ser transformados. E o Senhor ajuda a cada um a ser transformado. Ei, mas eu preciso voltar os meus olhos para mim. Para mim. Os holofotes têm que estar em mim. Não tem que estar em ninguém mais aqui. Eu quero que a mente de vocês agora sejam levadas a isso. Não quero que você pense aqui, puxa, o fulano podia estar aqui ouvindo isso. O meu amigo, o meu marido, o meu namorado, a minha mãe, o meu pai. Não, é você que o Senhor trouxe aqui essa noite. Porque hoje é uma noite de arrependimento. É uma noite de você ouvir a palavra e falar, puxa, eu andava assim. Eu agia assim e assim eu não quero mais. Amém? Vocês estão comigo? Jesus, ele, todas as vezes que ele vai ensinar, ele usa parábolas, ele usa histórias, para que a nossa mente seja aberta ao ponto de você começar a fazer comparações com você e aquilo que ele está contando, com você e a palavra que ele está ensinando. Nós precisamos nessa noite voltar os nossos olhos para nós, para a sua vida, a sua casa. É fake news? Como que tá? Nós vamos destrinchar essa noite. E aí, gente, eu comecei a estudar, comecei a orar e comecei a ler um pouco mais sobre algumas coisas. E eu falei,
Não vai dar para fazer uma ministração só. Então, já vou comprometer vocês aí com um compromisso. Amém? Vocês vão ouvir, essa é a parte 1. E domingo que vem tem parte 2. Amém? Por quê? Porque nós precisamos fazer uma autoavaliação de como está a nossa construção. E a nossa construção da nossa casa, ela começa com uma atitude. Vocês vão saber o quê? Primeira coisa que nós precisamos para construir a nossa casa. E aí vocês vão ver que cada um está num processo já. Cada um, ele já escolheu o terreno. Outros já compraram ferro. Outros ainda estão naquela escolha se vai usar ferro pronto, se vai montar os ferros, sabe? Eu entendo. Cadê o João para me ajudar? João Clóvis, fica aqui do meu lado para você me dar uma dica de construção. Tem que ser ferro. Tem que ser ferro, é isso aí. Mas olha só. Tem um princípio básico para nós começarmos a nossa construção. E essa nós precisamos aprender aqui. É como nós ouvimos. Como você ouve a palavra de Deus. Como você ouve a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vocês aqui todos já ouviram a palavra de Deus, amém? Já ouviram falar de Jesus? Já sabem quem são Jesus? Alguns já andam há um tempo com Jesus. Alguns creem em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a gente vai definir aqui algumas coisas na palavra que fala de como a gente deve ouvir. Então, a primeira coisa, abre para nós lá Mateus, capítulo 13, no verso 18. Estão apressadinhos, né? Estão comigo ou não estão? Mateus 13, 18. Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu a semear. Primeira coisa, querido, não tem a ver o que você ouve, mas como você ouve. Você ouve diversas coisas. Seus ouvidos estão abertos, porque graças a Deus todos escutam aqui, amém? Os seus ouvidos estão abertos para todos os tipos de informação. Mas a palavra do Senhor há um segredo sobre ela. Você precisa não somente ouvir, mas você precisa praticar. Ouvir, entender e praticar. E aqui o Senhor fala aqui, ouçam a explicação. Você precisa ouvir o que o Senhor está falando com você. Você precisa abrir os teus ouvidos para entender e compreender naquele momento o que o Senhor vai falar. Por isso que Jesus ele faz uma... Oi, presta atenção. Agora, ouçam. Ele chama a atenção de todos. Ele não simplesmente começa a falar a parábola. Ele não simplesmente começa a sair palavras da boca dele. Ele chama a atenção do povo. Ei, ouçam. E nós precisamos entender então o que precisa ser ouvido para essa construção. O que eu e você precisamos prestar atenção para a nossa vida. Para que nós possamos construir de verdade. Primeiro, o alicerce. E depois a construção da nossa casa. Lá no verso 23, ele dá mais uma informação de como nós temos que ouvir. Olha só. Mateus 13, 23. Isso. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem. As que caíram num solo fértil. Então aqui ele está pegando a palavra como uma semente e o teu coração é o solo. Amém? E aí ele está falando aqui, ouvem e entendem a mensagem. Então, tem que ouvir e entender a mensagem.
Você tem que ouvir a palavra, certo? Não somente naquele exato momento, com o teu entendimento humano, com o teu coração natural. A palavra é espiritual e ela há de nós um esforço para que a gente também compreenda ela com o nosso espírito. Amém? Vocês estão comigo? Estou sendo clara? Mas olha só, algo muito interessante. Vamos fazer uma observação aqui. Nós temos o nosso cérebro, amém? Os psicólogos, de manhã o Diego estava comigo aí, ele falou que eu fui bem no meu estudo da psicanálise aí. Cadê ele? Fui bem? Amém, glória a Deus. Mas a gente precisa entender 3 níveis de inteligência nosso. Amém? O primeiro é o QI. Todo mundo já ouviu falar o QI? Todos? Que é o quociente da inteligência. Ele é medido ali, a tua inteligência intelectual, aquilo que você absorve, aquilo que você é inteligente para saber lidar com as coisas. Amém? Tem o quociente da emoção, o emocional, que agora é aquele que você trabalha bastante. Sabe qual? Que você trabalha bastante? Por exemplo, agora você está me ouvindo falar e o seu quociente emocional está assim: será que o que ela está falando ela vive mesmo? Será que tem que ser crente mesmo? Será que as coisas que Jesus fala tudo é verdade? É o teu quociente emocional. Ele leva a informação para as tuas emoções. E as tuas emoções andam num parâmetro de justiça. A sua justiça. Certo? Vocês estão comigo? Eu tenho razão? Pode falar amém. Aleluia. Vocês vão acordar. Alguém quer água? Não. Dá água para o Júnior ali em nome de Jesus. Pode levar. Olha só. E temos o quociente espiritual, que é aquilo que você absorve, que você entende, que você compreende. Aonde? No teu espírito. As coisas de Deus só discerne quem é espiritual. Abre para mim 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12. Amém? E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Próximo. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana. Escute aqui, quando estamos falando da palavra de Deus, não estamos ensinando das coisas humanas. Você não usa o teu quociente emocional, você não usa o teu quociente intelectual, você usa o teu quociente espiritual. É o teu espírito que está recebendo a palavra de Deus para você ser transformado. E você precisa entender, está escrito, é a palavra. Palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas por quem? Pelo Espírito, explicando verdades espirituais para quem? Vocês podem repetir, para quem? Quem são pessoas espirituais? Vocês. Vocês são pessoas espirituais que estão recebendo verdades espirituais. Para isso que nós chamamos a existência, a fé que está dentro de você, para você, quando receber uma verdade da palavra de Deus, andar nela, se mover nela, permanecer nela e não largar mais ela. Amém? Então vocês estão comigo hoje para ouvir? Dessa maneira, não são sabedoria humana, não são palavras
de entendimento humano. É palavra de Deus que vai trazer a consciência tua hoje. E a primeira coisa que você vai fazer é uma autoavaliação da sua vida. É olhar para dentro de você e falar: poxa, é isso. Eu não quero mais agir assim, eu não quero mais que a minha vida seja assim. E aconteceram isso com os discípulos. Aconteceram isso com a multidão. Abre para nós agora. Amém? Mateus 7, no verso 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Vocês estão preparados? A gente precisa definir aqui aonde estamos construindo a nossa casa. Porque tudo daqui para frente da sua vida vai ser definida aonde você escolheu construir a tua casa. E querido, a tua casa é a tua vida. A tua casa é o ser aí que você se define pelo teu nome. É o ser do qual o Senhor criou ali em amor. Antes da fundação desse mundo, Ele já te amava. Antes de você conhecer o amor, Ele te amou primeiro. Mas hoje nós precisamos tomar um papel na sociedade mais firme com os nossos princípios. Hoje nós precisamos tomar um papel na sociedade, não só simplesmente esquenta banco. Escute, e o banco é quentinho, né? É, não é? Mas o que eu estou querendo dizer, a sua vida não se resume só em vir para a igreja, em ouvir uma palavra, mas a tua vida se resume em ouvir essa palavra e praticar, e sair daqui pronto para segunda-feira, cheio de armas, cheio de instrumentos, cheio de munições, para você enfrentar o teu dia mal, querido. Quem teve uma semana difícil, levanta a mão. Amém, estamos juntos, pode levantar. É isso. Mas nós saímos daqui no domingo entendendo qual é a boa, perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. E aí você começa a construção da tua casa. Nós precisamos sair. E esse tempo que nós vamos entrar, querido, será um tempo onde a igreja precisa ser igreja. A igreja não precisa mais se misturar com nada para ser igreja. A igreja não precisa fazer aliança com nada para ser igreja. A igreja precisa ser igreja. E ser igreja não é abrir aquelas portas e oferecer um culto. Igreja, ela começa dentro da sua casa, com a sua família. Você demonstrando amor por cada um dos teus queridos, do teu sangue. Sabe por quê, querido? Quando você vier aqui, você só vai estar se munindo. Você só vai estar se fortalecendo para enfrentar. A semana mal pode vir, mas você se alegra no Senhor. Porque a palavra diz o quê? Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, eu todavia me alegrarei em ti, diz o Senhor. Então nós não dependemos de nada para se alegrar. Nossa alegria está no Senhor. Eu não dependo que Ele faça nada para eu me alegrar. Eu já sou feliz com Ele. Mas hoje existe uma decisão a ser tomada dentro do teu coração. Não é externo. Não é nada que você vai fazer. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente. É você e o Espírito de Deus. É você aí se autoavaliando e falando: puxa, é verdade, eu estou construindo a minha casa erroneamente. Eu estou construindo a minha casa de uma maneira errada. E peraí, vamos arrumar. Amém? Mateus 7, 24, ele fala: quem ouve as minhas palavras. E aí ele destrincha a parábola da casa construída na rocha e a casa construída na areia. Mas nós vamos ler isso só domingo que vem. Eu quero ir para o verso 28. Mostrar para vocês uma multidão
que ouviu a mesma coisa. Uma multidão que estava com Jesus. Olha lá, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou o quê? Ah, vocês estão comigo agora. Aleluia. Glória a Deus. A multidão ficou maravilhada com o seu ensino. E aí eu vou perguntar para vocês. Cadê a multidão? Depois, o que a multidão fez? Foi embora. Sabe o que a multidão fez? Eles ouviram com o quociente intelectual deles, da inteligência, o QI. Eles ouviram com o quociente emocional, porque eles se emocionaram a ponto de falar que, nossa, que maravilha essa palavra. Ei, mas eles não ouviram com o quociente espiritual. Eles não ouviram com o entendimento espiritual. Por isso que a vida deles não foram transformadas. Eles voltaram para suas casas, voltaram a fazer o que eles estavam fazendo, e a vida deles não foram transformadas. Dentro da igreja existe essa multidão. Existem pessoas que vão ouvir essa palavra, vão absorver essa palavra, vão falar, uau, que palavra de Deus. Mas amanhã vai continuar do mesmo jeito, a sua vidinha medíocre, do mesmo jeito, você com os mesmos problemas, os mesmos complexos, as mesmas tristezas no teu coração, as mesmas improbabilidades do que Deus pode fazer por você. Ei, nosso Deus não é improvável. Ele é certeiro e Ele faz as coisas com certeza. Amém? A multidão todos já sabem. Eles vão embora. Quem fica? Os discípulos. E tem um determinado momento que Jesus fala as palavras para eles. E Jesus fala assim, e aí vocês não vão embora? Vocês também não vão? E aí Pedro fala, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós precisamos então entender com o nosso intelecto, a nossa inteligência, ouvir, compreender, uau, é isso, é perfeita a palavra. Você tem que entender com as suas emoções. As suas emoções têm que extravasar quando Deus fala com você. Mas você tem que deixar essa mesma palavra acessar o teu espírito. Porque se ela acessar o teu espírito, você é transformado. Amém? Glória a Deus. Vamos voltar então para Mateus 7:24. Amém? Então aqui começa a parábola onde Jesus faz uma comparação com a construção de duas casas. Amém? Duas casas, duas construções. Se você olhar de fora das duas casas, você não vai ver diferença na construção delas. Quando você olha uma casa já construída, alguém consegue ver o alicerce? Consegue, João? Consegue, seu Jorge? Tem mais pedreiro aí, gente, que entende? Não consegue, né? É a mesma coisa, não é? Então são duas casas, duas construções. As duas, você está olhando de fora. Amém? As duas casas que foram construídas, as duas pessoas cumpriram uma missão a qual foi dada. Era para construir uma casa, então vamos construir. É a mesma coisa quando você conhece Jesus, começa a andar com Jesus e você entende então que precisa construir um caráter parecido com o de Jesus. Amém? Você começa a andar e fala, uau, eu tenho que ser igual a Jesus, eu tenho que andar igual ele anda, eu tenho que ter os princípios igual ele tem. Então ali você começa a entender a missão da construção da sua casa. Amém, gente? Ninguém escapa disso. Todos nós temos algo para construir nas nossas vidas. Todos os teus sonhos, os teus desejos, os teus anseios, eles fazem parte dessa construção. E o Senhor hoje vai te levar a fazer essa autoavaliação de como então você iniciou
a construção dessa casa. Nós temos 2 pessoas que tinham o mesmo recurso para construir a casa. Amém? As 2 pessoas também tinham o mesmo tempo, que é a nossa vida. Cada um tem um tempo determinado nessa terra para viver. Amém? Então, você percebe que as mesmas coisas para as 2 pessoas que a Bíblia vai relatar para nós. Uma sábia e a outra tola. E eu vou começar pela pior parte, certo? Eu vou começar então pela construção dessa casa através de um tolo. Vocês estão comigo? Eu prometo que não vou xingar ninguém hoje, tá bom? Fiquem felizes. Brincadeira. Eu já ofendi você? Não, né? Tá bom. Mas olha só. Nós vamos começar então a entender o que nós não podemos fazer na construção dessa casa. Porque a Bíblia vai denominar nós como um tolo. E o tolo é aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ele está ouvindo, ele está entendendo, mas ele vai fazer igual a multidão. Ele vai embora, ele não vai colocar nada em prática e aquilo não vai mudar nada do caráter dele. Mas nós hoje vamos aprender com o tolo. Amém? Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma pergunta para você. E aí? Você é um tolo? Não responde nada. Fica calminha aí. Nem se ira também contra a minha pessoa, porque eu sou do bem. Amém? Você precisa se perguntar. Você é um tolo nessa construção? E nós vamos destrinchar aqui algumas características. Amém? Primeiro, o tolo, ele escolhe o terreno para construir a casa. Amém? Quem já saiu para procurar terreno aí? Amém? É fácil, gente? É fácil? É rápido? Eu não sei vocês, mas assim, a gente olha ali, imagina como é procurar um terreno. Eu não acho que é uma coisa fácil. Mas rápido não é. Mas o tolo é aquele que constrói e escolhe o terreno com rapidez. Por quê? Sabe por quê? Porque o tolo, ele viu a casa do sábio construída. E sabe o que ele quer? Ele quer a mesma casa, só que agora da maneira dele. Ele quer a mesma casa do sábio, ele quer do mesmo jeito, só que agora do jeito, da maneira dele, de arrumar, de fazer as coisas. E aí a primeira característica que a gente identifica do tolo é rapidez. Porque de verdade, gente, de verdade, os empreendedores aí, as empreiteiras aqui, por favor, vão me falar sobre isso. Abrir um alicerce é rápido. Olha quanto empreendedores tem aqui, hein? Abrir um alicerce é rápido? Não. É demorado, gente. Leva tempo. Leva tudo que você pode imaginar na face dessa terra, é a paciência para abrir um alicerce no chão. Há alguns anos aí, uns 14 anos aí, o AP e o Paulinho resolveram fazer um salão lá na minha casa. Certo? Chama pedreiro, chama outro pedreiro, e não sei o que. Vamos fazer um salão. O salão era gigantesco. Você sabe que mulher, ela é estética. Ela precisa ver o negócio pronto. Então, eles arrumaram o pedreiro, arrumaram certinho, compraram as coisas. Eu fiquei assim, tudo isso de ferro para colocar debaixo do chão? Não, gente, como assim? Mas era isso mesmo. E começou o pedreiro, gente, era um coitadinho de um senhorzinho. Eu falava, ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. O Fabiano falava, eu passava, né,
para ir para a escola, olhava, falava, Fabiano, já vai começar a construir? Não, amor, tem muito buraco ainda para cavar. Eu falava, Senhor, esse homem não vai dar conta. Esse senhorzinho não vai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa com ele. Fabiano, calma, vai dar certo. Não é, Paulinho? E os buracos cada vez mais fundo. E era ferro que ia entrando nesses buracos. E era ferro que entrava nesses buracos. E eu falava, Senhor, não vai aparecer uma construção. Não vai aparecer uma parede. Ou as vigas não vão subir para a gente já ver o salão pronto. Não, querido. Leva tempo para construir a estrutura. E aí eu vou falar, quando eu perguntei se leva tempo, a maioria aí deu de pedreiro, né? Olha que tem pedreiro nessa igreja. Todo mundo, leva tempo. Porque a gente entende um pouco, não entende? Todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona. Agora deixa eu te falar, por que a tua vida espiritual, você acha, você crê, você acredita que tudo tem que ser na rapidez? Porque as estruturas que estão sendo colocadas sobre o teu alicerce de fé, Deus tem que fazer rápido. Se tudo há um processo para acontecer, se tudo há um tempo para acontecer, olha só, o tolo, ele esquece de uma coisa, por isso que ele faz as coisas com rapidez, porque ele acredita que as coisas é no tempo dele. Então, é ele que manda, é ele que faz e acontece. Então ele escolhe a construção da sua casa na areia. E ele não se preocupa com o alicerce. A palavra diz, e a gente vai destrinchar no outro domingo, certo? Hoje a gente vai ficar aqui nessa parte do tolo. Mas a gente vai destrinchar que o alicerce é demorado. As coisas da nossa vida não são assim imediatistas. Apesar de nós estarmos nessa cultura imediatista. Vocês não estão? Vocês estão me entendendo? Você manda, eu já até ministrei sobre isso, sobre o imediatismo. Nós estamos numa cultura onde você manda uma mensagem para alguém e aí você já fica ali esperando a resposta e a resposta não vem, você já manda outro áudio xingando. Ei, você não vai me responder? É ou não é? É ou não é? Ou só eu sou assim? Manda mensagem para o Fabiano. Oxe, ele está online e não me responde? Peraí, o que está acontecendo? Vou fazer vídeo chamada agora. É ou não é, gente? Por quê? Porque nós somos levados a essa cultura. Nós estamos sendo levados sem percebermos para essa cultura imediatista. Você está com fome? Lá, você acabou de chegar do culto na sua casa. Você está com fome, o que você vai fazer? Os crentes 3 minutos. Miojo já está pronto. Que mais? Você vai no mais cuscuz. Você vai no mais fácil. Por quê, gente? Estamos inseridos sem perceber nessa cultura imediatista. Mas precisamos mudar isso. Meninos, vocês estão alegres? Estão felizes? Senta aqui na frente, por favor. Ai, que lindos. Quanta obediência. Olha só. Nós precisamos mudar essa cultura. Não dá mais para a gente ser o crente miojo. Tudo está pronto em 3 minutos. Tudo Deus vai fazer em 3 minutos. Tudo na sua vida é assim, no estralar de dedos. Ei, o nosso Deus pode fazer. Mas você resolveu construir a sua casa. E você precisa decidir hoje aonde será essa construção. Se é na areia, querido, você vai andar como um tolo. Amém? Achamos, então, que a construção, ela pode ser rápida. E a gente continua nessa mediocridade da rapidez, de tudo para ontem, de tudo para agora. E você vai andando. E não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Há uma construção de fé sendo formada em nós.
Amém? Então, se você está anotando, a primeira característica de um tolo é rapidez. Amém? Ele quer tudo muito rápido. Segundo, não sabe pagar o preço da espera. Segunda característica de um tolo, ele não sabe esperar o tempo certo. E aí é só olhar para a tua vida, querido. Todos os desastres que você já fez. Todas as coisas que você começou e não deu certo. Tudo aquilo que você planejou e no meio desabou. Porque você agiu como um tolo. E eu posso falar isso porque a palavra me dá respaldo para isso. O tolo, ele não sabe esperar. O tolo, ele quer as coisas como? No tempo dele. Ele esquece que todas as coisas estão determinadas por Deus através de estações da nossa vida. Através de processos na nossa vida. Ei, se a gente chamar o Noah aqui e der uma Ferrari para o Noah, o que ele vai fazer com a Ferrari? Vai buzinar bastante. Vai bater a porta bastante também. Vai subir naquele banco de couro. Com aquele pezinho limpo. Ele não vai saber lidar. Querido, é a mesma coisa você pedindo coisas, querendo construir no momento que não é para construir. É para você fazer buraco no chão ainda. Ei, escute aqui. Você está querendo ver parede igual eu ia lá no salão, ficava assim, meu Deus, que hora que vai sair a parede aqui? Porque eu quero ver que cor que vai ficar. Eu quero pintar. Ei, a gente tem que se atentar que a estética não aponta quem somos de verdade. É só o que está dentro de você, quando você está sozinho, você e o Senhor, e ninguém mais está vendo, aponta para quem você é. E nós estamos procurando a estética. Estamos com rapidez. Não sabemos esperar o tempo certo. Não sabemos fazer o alicerce. Não sabemos fazer o buraco com a profundeza que ela tem que ter. Ei, que casinha aqui você está construindo? Que cultura que você quer mudar? Que vidas que você quer transformar? Ei, para isso acontecer, a tua casa tem que ser gigante. E para a tua casa ser gigante, querido, há chão para afundar. Há buraco para ser cavado. Há espera para acontecer. Há momentos certos para você fazer as coisas. E o tolo, ele não sabe isso. O tolo, ele faz as coisas no tempo dele. Sabe por quê? Porque ele busca o que é mais barato. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Recursos foram dados para essas duas pessoas. Para o tolo e para o sábio. Construir a casa, amém? Vocês estão comigo? Recursos foram dados para os dois. O tolo constrói a casa na onde? Na areia. Não tem alicerce, não tem profundidade, não tem buraco, não tem meses fazendo a fundação. Vocês me ajudam aí com as palavras técnicas, tá? Aqui tem pedreiro, engenheiro, tem tudo aqui nesse lugar, gente. Eu estou falando e o povo está dando para minha cara assim. Tudo isso precisa acontecer. E os recursos foram dados para os dois. Para os dois. Só que o que constrói a casa sobre a areia, ele termina mais rápido. Termina ou não termina, gente? Construiu uma casa em cima da areia, sem alicerce, sem buraco, sem nada. Opa, ele está na frente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Os mesmos recursos foram dados para os dois. E o que o bonzão que construiu a casa na areia fez com os recursos que foi dado a ele?
Será que você, por muitas vezes, não soube administrar recursos que vieram sobre a sua mão, construindo a casa com rapidez, sem saber o tempo certo? Ei, a gente precisa fazer essa autoavaliação. Deixa o Espírito te chacoalhar, querido. Deixa o Espírito falar com você. Porque não dá para você, mais uma vez, buscar atalhos que vão te diminuir o tempo de espera, sendo que o tempo faz parte do processo. O tempo de espera faz parte do processo. Você esperar a fundação da casa acontecer, os ferros entrarem, o cimento. Gente, e quando começa a encher de cimento? Meu Deus! Não para mais de encher de cimento. É saco de cimento atrás de saco de cimento. É saco de cimento atrás de saco de cimento. E até encher aquela estrutura. Mas e aí, querido? Aquele que construiu a casa na areia, cadê os recursos? Foram gastos da maneira errada. Porque foram dados recursos para os dois. Foram dados recursos para os dois construírem a casa. E sabe qual é o teu recurso, querido? É a semente que cai na tua mão. É a semente que todos os dias o Senhor te dá para sustentar a tua vida. Essa é a semente. Amém? Tem gente, engraçado que é assim. Ai, meu Deus. Tem coisa que não dá para falar, né? Mas eu tenho que falar, não tem? Tem gente que é assim, ó. A lei do mínimo esforço quando é as coisas de Deus. Ah, mas pastora, eu vou sair de casa para vir orar aqui na igreja. Não dá. Eu vou orar de casa, online, né? É mais cômodo, é bonitinho. Ei, presta atenção. Quando é para o nosso benefício, eu acordo 4 horas da manhã, vou para qualquer lugar. Vou para a praia, vou para o Brás. Vou ou não vou? Ei, quem gosta de acordar 4 horas para ir para o Brás? Ai, gente, eu adoro. Ai, meu Deus. Dá até um negocinho de falar. Mas quando é as coisas de Deus, é a lei do mínimo esforço. Ah, não, pastora. Me dá caganeira, me dá diarreia, me dá dor de barriga, me dá cólica, me dá tudo. É ou não é? Mas presta atenção, a gente precisa entender que há uma construção aqui envolvida. Há uma construção da sua vida. É a tua vida em jogo. Não é qualquer coisa. É a tua vida, querido. É a tua construção. É você que escolheu o terreno aonde você vai construir. É você que escolheu aonde a tua casa vai ser erguida. E aí, querido, o barato sai caro. Sabe por quê? Porque depois dela pronta, nós vamos ler domingo, vamos estudar domingo sobre isso. Vem um vento e balança e ela cai. E a sua casa cai. E a casa cai porque não tem estrutura. Por isso você tem que sair nessa noite entendendo uma coisa: essa estrutura precisa começar a ser construída da maneira correta, sem ser como um tolo. Amém? E a terceira característica, as mulheres que me perdoem, mas é a característica que mais mexe com a gente, é da aparência. O tolo, ele é aparente. Ele está só preocupado com o que as pessoas vão ver. Ele só está preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Espera aí, eu tenho que acelerar a construção, porque tem casa sendo construída ali, tem casa sendo construída aqui. Meu, o negócio está pegando. Eu tenho que construir minha casa. As coisas têm que dar certo para mim. E aí, ele faz com rapidez. Ele não sabe o tempo de esperar. E ele se torna aparente. Ele só está preocupado em erguer as paredes e começar a estética da casa aparecer. Querido,
Deixa eu falar. Nós estamos entrando num tempo onde a sua performance vai cair. Não vai dar mais para você fingir ser uma coisa. Não vai dar mais para você fingir ser algo que de verdade você não é. A beleza sem fundamento nenhum é tolice. Uma casa linda, maravilhosa, toda terminada, sem estrutura, vai vir a tempestade e ela vai cair. E é isso que nós precisamos hoje, se autoavaliar e verem em qual desses pontos, puxa, isso aqui, eu estava agindo dessa maneira. Por quê? Não dá mais para andarmos como um tolo. A nossa geração precisa de filhos e filhas prontos para mudar a cultura dessa sociedade. Mas só se muda a cultura, querido, dentro de casa primeiro. Só se muda a cultura quando você ensina dentro de casa os teus filhos. Quando você ensina, nem que você é a filha, você vai ensinar sua mãe. Você é o filho, você vai ensinar o seu pai, sua mãe. Mas precisa haver um despertar, porque o tolo, ele gosta do que é rápido, ele não gosta de esperar e ele se pega na aparência. Se você identificou em algum momento isso na tua vida, hoje é a noite de você se arrepender. De você falar, ei Senhor, é isso mesmo, eu estava preocupado, sabe, com as pessoas me vendo na igreja, eu estava mais preocupado com as minhas idas na igreja. Quando eu chego em casa eu não me preocupo de ler a Bíblia. Ei, nós vamos falar semana que vem, mais uma estrutura principal, primordial para a tua casa, é a palavra de Deus. E aí, querido, você precisa hoje reconhecer, não, eu estava sendo um tolo, mas hoje encerrou. Hoje encerrou. Eu não quero mais agir como um tolo. A construção da minha casa vai ser como um sábio. Não importa o tempo que durar, não importa os ferros que eu precisar, não importa, eu vou construir a minha casa sobre a rocha. Se coloque de pé. A nossa geração, querido, nós, no geral, estamos mais preocupados com a estética, mais preocupados com a aparência do que com o fundamento. Porque a gente sabe que o fundamento é doloroso, a gente sabe que o fundamento vai mexer com o nosso eu, a gente sabe que o fundamento vai transformar de verdade quem somos. Eu quero te convidar hoje a fazer essa autoavaliação, apresentar para o Senhor, Senhor, eu estava agindo assim, eu estava, levando a minha vida de qualquer jeito, eu estava achando que ia dar para eu viver dessa maneira. Eu venho para a igreja, volto para a minha casa e continuo a minha vidinha do mesmo jeito. Mas hoje é a noite de você falar, não, Jesus, eu me arrependo. Eu não quero mais ter uma vida assim. Eu não quero mais levar tanto tempo para construir uma casa e depois olhar para ela e cadê o alicerce? Qualquer tribulação, qualquer vento, qualquer tempestade vai derrubar a tua casa, querido. É a palavra do Senhor, não mente. Por isso, o tempo que você está com o Senhor tem que ser de uma construção genuína, verdadeira. Lembra que eu falei para vocês? Eu bato no peito e falo, Senhor, eu não quero passar por essa terra, eu não quero passar por este lugar, eu não quero passar por esta igreja, por este bairro, por aonde eu estiver, sem mudar pessoas. Por quê, querido? Porque eu sei o que o Senhor me escolheu para ser.
Eu sei o que o Senhor me escolheu para fazer. Nós estamos aqui para mudar o ambiente, para mudar pessoas através do poder do Senhor que se move através de nós, através da sua vida. Mas construindo a tua casa na areia, querido, não vai dar certo. Esteticamente parece bonito, mas vai faltar ética dentro dela. Vai faltar ética cristã. Vai faltar verdades bíblicas dentro de você. Porque o fundamento é a palavra do Senhor. Vamos orar juntos agora. Apresente teu coração para o Senhor. Põe só um fundinho para mim, por favor. Fale de verdade com Jesus. Senhor, sabe, por muitas vezes eu agi assim. Eu queria as coisas do meu jeito, do meu tempo. Sabe, eu achava que eu ia conseguir resolver. E aí, sabe, eu fui me embananando cada vez mais. Eu fui me envolvendo cada vez mais em mentiras. Eu sinto o Espírito do Senhor hoje falando ao teu coração, querido, chega de mentiras. Chega de viver numa casa aonde a qualquer momento ela vai desabar. Porque a base dela é mentira. Comece a falar isso para o Senhor. O Espírito, ele se move dentro de vocês. Nós temos a presença do Senhor dentro de nós. E Ele está aqui para te ouvir, querido. Espírito Santo. Espírito Santo. Se mova dentro de cada um de nós. Mostra para cada um, Senhor. Mostra a maneira como eles estavam querendo construir a casa. Mostra como era a maneira que eles estavam querendo levar a vida deles. Muitos ainda estão, Senhor, numa construção. Outros estão no alicerce. Outros ainda estão olhando o terreno. Mas todos nós estamos no processo de construção. E hoje nós entendemos que o Teu Espírito quer nos levar a de verdade construirmos a nossa casa, para que nada venha derrubá-la, para que nada venha danificá-la, porque nós escolhemos o lugar certo para construir, que é a Tua rocha. É a Tua rocha, Senhor. É a palavra, é a verdade. É o verbo entre nós. É o Senhor, papai. Por isso, continua a falar com os meus irmãos. Continua, Senhor, sabe, a vasculhar eles. A trazer a consciência deles. Realmente onde eles estavam errando. A trazer à mente deles o entendimento. Mas no Espírito, a transformação por completo. Para que eles não ajam mais com rapidez, querendo fazer as coisas muito rápido. Que eles não ajam mais, Senhor, sem saber o tempo de esperar. Porque o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós estamos debaixo desse tempo. Senhor, nós não queremos agir mais, simplesmente porque estamos preocupados com o que os outros vão ver da nossa casa. Com a nossa aparência, o que é estético, o que é bonito por fora, mas podre por dentro. Não é isso, Jesus. Nós nos arrependemos e abrimos mão hoje de andar assim. E queremos ser impactados, Pai, com a Tua presença no nosso espírito, ao ponto de mudarmos a maneira de pensar, de mudarmos a maneira de agir e colocarmos um ponto aqui. Não construiremos a nossa casa como um tolo. Nunca mais agiremos como um tolo, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito da vida, da sabedoria e do poder, em nome de Jesus. Aplauda Jesus.